Vamos lá. Aí eu estou aqui desenhando bem desligado. Vamos lá, DC2, 24 de agosto, né? Estamos aqui mostrando, então, um desenho em perspectiva, onde o que vai mudar, né, a partir de hoje para nós, é que o plano do quadro ele vai ser colocado atrás do objeto e não mais na frente, né? O que vai resultar em perspectivas um pouco maiores, como a gente estava mostrando aqui para vocês nesses dois exemplos, né? Com plano do quadro na frente e plano do quadro atrás, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui usar a escala 1:125, né, para o desenho caber um pouquinho melhor na minha folha. Vou fazer aqui 6x3. Tá? Então, está aqui o objeto de 6x3. Uma outra coisa, tá, que a gente pode fazer agora é colocar o observador em qualquer lugar. Ele não precisa ficar mais alinhado com a VG, tá? Não que em algum momento anterior ele precisasse, né? A gente só mostrava ele alinhado com a VG porque isso facilitava um pouco a vida de vocês, tá? Mas eu vou deixar ele alinhado com essa aresta aqui, então, né? E não com a VG, tá? Eu vou deixar ele alinhado aqui assim. Vamos ver aqui onde é que vai, né? Vamos colocar aqui uma distância do observador em relação a esse ponto aqui, ó, de 8 unidades, tá? Então, essa distância aqui eu estou colocando 8 desse ponto aqui, tá? Não estou indo lá no plano do quadro. Vamos puxar essa linha aqui do observador paralela à face do objeto, para ir para uma fuga. E vamos puxar essa linha aqui paralela ao objeto aqui também, para ir para outra fuga. Né? Vamos ver como é que está isso aqui. Deixa eu olhar lá na tela. Tá, acho que está razoável. Tá? Então, é mais ou menos aqui assim. Linha do horizonte. Vamos arbitrar aqui uma linha do horizonte. E vamos trabalhar com a altura de 1,70. Tá? Altura de 1,70. Aqui é que eu peço a atenção de vocês agora, tá? Porque esse acho que é o momento crucial desse novo desenho que a gente vai fazer. Tá? Porque até aqui a montagem dele está tranquilo, né? Observador, coloquei aqui a 8 de distância desse ponto, ponto de fuga projetados lá no plano do quadro, né? Que está lá no fundo. Agora vem a linha do horizonte. E a gente sabe que a linha do horizonte, né, para a gente conseguir encontrar a altura, a gente tem que usar sempre a VG. Então, não se confundam. Agora, a nossa VG, ó, ela está lá atrás. Tá? Aquele ponto ali atrás que é a verdadeira grandeza. Então, é dali que eu vou baixar uma linha. É dali que eu vou baixar uma linha. Tá? E essa linha eu vou colocar em relação, né, à linha do horizonte aqui, uma altura de 1,70, né, Maria Paula, dentro daquela ideia de que a gente não está desenhando a linha de terra, né? A linha de terra ela Sim. estaria aqui assim, 1,70 para baixo, tá? Então essa altura aqui, ó, é 1,70. E a altura total do objeto qual é? 3 metros. 1, 2, 3. Então tá ali, encontrei a VG nesta perspectiva. Vamos descer os pontos de fuga aqui então, né? Projetá-los aqui na linha do horizonte. Então tá aqui, né? Linha do horizonte. E agora, né, o que, que vai mudar? Né, vamos marcar aqui, esse aqui é um ponto de fuga, esse aqui é outro ponto de fuga. Aqui eu vou pedir ajuda do meu esquadro, tá? A Labaima, ó, só para marcar aqui umas linhazinhas, né, auxiliares, para poder puxar essa projeção aqui corretamente. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque o ponto de fuga está bem longe aqui, né, e qualquer distorção muito grande, né, pode acarretar depois num erro da perspectiva. Tá? Então, vamos armar isso aqui. Tá? O que são essas duas linhas aqui que eu estou projetando? Correspondem a essa face do objeto aqui atrás. Ó, né? Porque a VG, agora a gente tem que lembrar que ela está lá no fundo, ela não está na frente. Tá? Então, eu estou projetando essas linhas lá, né, para aquele lado, que é esse aqui, que é paralelo àquele ponto de fuga, consequentemente vem daquela direção. Até onde essas linhas vão ser prolongadas? Até esse ponto aqui, ó,
que vai passar pelo observador, ó, vai passar pelo observador, vai bater lá atrás do plano do quadro e vai descer perpendicular aqui assim. Ó. Então, essa face que está pintando aqui, ó, gente, é a face posterior, é aquela que está lá atrás. E agora eu vou encontrar essa outra aqui à esquerda. Vou trazer do ponto de fuga, que está mais perto, né? Está um pouquinho mais fácil. Vou trazer aqui do ponto de fuga para cá. Mesma coisa aqui, né? À esquerda. E até onde vai essa face aqui? Até esse pontinho, né? Estou desenhando aquele L lá do fundo, né? Como se fossem duas paredes. Passa pelo observador, mesmo esquema que vocês já conhecem, ó, passa pelo observador até bater lá e desce retinho aqui. Ó. Então, acabo de encontrar, né, as duas faces lá do fundo, como se eu estivesse desenhando duas paredes aqui. O restante do desenho é só completar a partir dos pontos de fuga, né, que deve dar tudo certo. Ó. A gente projeta isso aqui para cá, tá? E projeta esse outro aqui, ó, lá daquele ponto. Vou pedir ajuda do esquadro aqui, porque ninguém é de ferro, né? Vai dar mais ou menos por aqui assim. Ó. Que nada mais é, né, do que esse ponto aqui que a gente está vendo, que está alinhado com o observador. Consequentemente, a projeção dele lá é a mesma, né? Ele vai descer retinho aqui assim, daria um pouquinho para o lado. E aqui, né, Maria Paula, é aquela hora que a gente faz fechar, né? A gente dá uma... Sim, vai. A gente Sim, dá a uma... hora que a gente faz fechar... A gente dá uma ajeitadinha ali, né, para perspectiva, porque afinal de contas é um croquis, né, gente? Não é um desenho mecânico, assim, técnico, de E quando a geometria gente se definitiva. afasta, a gente sempre tem um ajustezinho mais a fazer, É, né? Faz parte. ó, aqui deu certo, ó, ali deu certo, tá? Então, aí Não, está... Pita. Ah, Oi, tá. Sim, deu certo. deu Foi certo. ilusão de ótica minha. Tá, então, está aqui o nosso objeto, tá? Está aqui ele, devidamente desenhado, com o ponto de fuga, desculpa, o plano do quadro no fundo, né? E aqui a linha do horizonte, né? Então, essa montagem aqui, ela partiu de uma VG que está lá atrás, né, gente? Essa VG aqui, ela está lá atrás, tá? Então, vamos botar aqui umas pessoas, talvez outras, né, mais lá adiante. Aqui, como a altura da perspectiva está a 1,70, né, a linha do horizonte, então é aquele velho esquema, né, que todos os calungas estão com as cabecinhas na mesma altura, tá? Na mesma altura. E depois, lá atrás, né, quem sabe, pode rolar um esquema, né, parecido com esse que vocês estavam fazendo aí, né, de, quem sabe, mostrar que tem uma vegetação, enfim, ou alguma coisa desse tipo, tá? Deixa eu dar um pause aqui para perguntar para a turma. Aqui. Então, retomando a gravação, gente, nós temos aqui o mesmo objeto, tá? Mesma distância de observador. O que a gente vai mudar agora é a altura do observador. Tá? Então, nós vamos, de novo, né, fazer um desenho que o plano do quadro está lá atrás. A VG é essa aqui, tá? Só estou reforçando o que a gente já viu. E a linha do horizonte, né, eu vou colocar a linha do horizonte aqui, ó, a uma altura de 6 unidades. Tá? 6 unidades. Então, se no desenho anterior a altura era 1,70, agora ela é 6. Vou baixar aqui da VG, deixa eu só enquadrar a folha melhor aqui para vocês. Vou baixar aqui da VG, ó, esta linha auxiliar. Né? E se aqui é a linha do horizonte, né, que eu acabo de arbitrar, não tem problema que a linha do horizonte invada aqui o outro desenho, tá? Aqui vai ter uma altura de 6, ó, tá? 6. E o objeto tem 1, 2, 3. Então, a VG dele está lá embaixo. A VG dele está lá embaixo.
E aí, o que a gente faz agora? Bom, a gente puxa, né, as linhas do ponto de fuga. Primeiro, eu vou puxar as desse lado aqui, que está um pouquinho mais perto. Ó, isso aqui vai lá. Aqui vou pedir ajuda do meu esquadrão aqui, né, para poder marcar um pouquinho essas linhas. Fiz ela super tênue ali, só para me ajudar aqui a não errar a direção. E estou armando essa cantoneira aqui, né, que tem uma face para cá, uma face para cá, que corresponde àquele fundo lá. Tá? Então, o desenho está se formando do fundo para frente. Até onde vai isso aqui? Velho esquema. Passa pelo observador, né? Aqui assim a Bárbara usaria grafite azul, né? Passa pelo observador, bate lá, mesma coisa aqui, ó, passa do observador, né? O observador olha para aquele canto, projeta no plano do quadro, e agora a gente desce aqui. Aqui está um, e aqui está o outro limite, né? Daquele canto lá do nosso objeto. Ponto de fuga aqui é só para, enfim, a gente completar a montagem do desenho. Essa linha tem que ajustar com esse ponto, porque o observador está olhando para a aresta, né? Então a gente sabe que aqui tem que coincidir. Mas nem precisaria, né, Peter? Se puxar as linhas a partir dos outros ali, vai Para achar fechar. certinho. É para dar certo, né? Tipo prova dos 9, assim, né? Ó. Então é por aqui assim. E esse outro aqui, mesma coisa, né? Vem lá de baixo. Tem que bater aqui, ó. Então, reforçando um pouquinho aqui essas linhas. Encontramos aqui o nosso objeto com altura de linha do horizonte igual a 6. Então, vou colocar aqui, ó, H igual a 6, tá? Isso aqui, vamos até LH, né, para não dar confusão. LH igual a 6. Então, a VG está lá atrás, ó. Então, ali os 3 da altura do objeto, mais 3, né, porque é 6 desde o ponto que o objeto toca o solo, né? Só um detalhe, assim, essa linha do horizonte é a mesma coisa que dizer a altura do observador, tá? Isso aí. Óbvio que não vai ser o sujeito de 6 metros, o cara está em cima de uma escada, num outro edifício, enfim. Botar mais uns figurites aqui, né? Quem sabe fazer um trilhozinho de leve lá, né? Só para, quem sabe, encaixar mais umas pessoas lá no fundo. Né? Isso aqui é 1,50, 1,70. Talvez mais alguém por aqui assim. E vegetação, a mesma coisa, né, gente? Se vamos trabalhar com árvores aqui, sei lá, vamos escolher aqui um ponto. Até uma coisa que vocês eventualmente podem tentar é o seguinte: posicionar a árvore lá na planta, ó, lá na vista superior. Vamos fazer uma árvore que está alinhada com esse objeto aqui, e ela está, digamos, a 5 metros aqui do objeto. Né? Aqui vai ter uma árvore, exatamente nesse ponto aqui. Ó, tá? Isso aqui vai ser uma árvore. Como é que eu encontro esse ponto aqui na perspectiva? Bom, ele está alinhado com o objeto, então a gente sabe que está no prolongamento dessa fuga aqui. Né? O que vocês acham? Será que essa árvore vai caber aqui na folha? Para saber, tem que puxar o ponto daqui para lá. Ó. Vamos ver onde é que ele vai parar. Né? Vai parar mais ou menos aqui assim. A gente desce, ó, ficou aqui num limite razoável, tá? Que eu já sabia mais ou menos que iria dar certo, né? Então, aqui assim pode ter uma árvore que vai acabar tapando aqueles calungas que eu tinha feito anteriormente lá. Mas aí tudo bem, né? A gente esquece eles e parte para outra, né? Fazendo uma árvore aqui da mesma altura dessa, né? Quem sabe alinhada com ela aqui, ó. Trilhozinho de leve aqui, né? Posicionei, fiz essa árvore ficar mais ou menos na altura da linha do horizonte aqui. Então, aqui fica fácil, né? De repente, encontrar
uma outra, né? Por aqui assim, talvez. Uma outra, quem sabe, né? Mais ali atrás, e depois elas começam a se confundir aqui, se isso aqui fosse realmente uma linha, né? De vegetação, tá? Então, alguma coisa deste tipo aqui, tá? Só reforçar, quem sabe, um pouquinho essa arvoreta aqui. Esta outra aqui um pouquinho também. E vamos tacar um céuzinho aqui. Só vou precisar melhorar um pouco a ponta do meu azul aqui. E aquilo que, né, a Maria Paula falava para vocês agora há pouco, usem o fundo de enquadramento a favor de vocês, né? Usem para ajudar a encaixar o desenho na folha, né? Para não ficar uma coisa muito perdida, assim. Aqui eu vou até fazer essa brincadeira, né, de que o fundo ele não pinta o objeto ali, nem a árvore, né? Então vai ficar um pouco um desenho que é uma sobreposição, assim, né, de vista superior e perspectiva, mas acho que está valendo, né? Acho que funciona bem. É lindo o desenho. Dá uma escurecida aqui nessa parte. E quem sabe aqui um verdito, né, nessa vegetação aqui. Olha que interessante que o verde do lápis de cor começa a misturar com grafite e vai ajudando na sombra também. Um amarelinho de leve aqui, ó, para dar uma ideia de que a luz está, né, tá vindo desse lado aqui, talvez, né? E acho que é por aí, né? Acho que é por aí. A linha de horizonte aqui vai, né, se quiserem, né, colocar lá alguma paisagem, alguma coisa, esse aqui ficou bem platônico, assim, né? Talvez uma cor aqui no fundo. Esses desenhos, eles tendem a ficar mais legais depois na segunda etapa do semestre, né, Maria Paula, que é quando a gente vai começar a entrar com a sombra projetada. Isso. E aí, aí a profundidade desses desenhos, ela realmente vai... Tá ótimo, bem bonito, Peter. Tá, então, tem até uma margem, né, gente, meio virtual aqui, né, na folha, que tem a ver com essa ideia de não levar o desenho até o limite, né, do papel, né? Então, a gente deixa um espacinho ali para o desenho dar uma respirada e tal. E acho que é isso, né? Então, temos aí dois desenhos com o plano do quadro atrás, né? Aqui, linha do horizonte, observador a 1,70, afastado 8 do objeto. E aqui, linha do horizonte, né? Altura do observador a 6, e o observador também afastado a 8 aqui do objeto. Certo?